venha nos alicerçar cada dia mais na presença do nosso Deus. Amém? Vamos aguardar a leitura. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje é noite de Santa Ceia, noite na comunhão do corpo de Cristo. Amém? Com a igreja. Amém? Salmo 39. A palavra do Senhor diz: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Porei mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem. A minha dor se agravou. Embrasou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu, com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, a qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias o cumprimento de alguns palmos à tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e não se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Eu, Senhor, espero. Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças opróbrio insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destrói nele como a traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve-me, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te mudeces à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar para que eu não tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Quero convidar você para estar fazendo uma oração. Amém? Você feche seus olhos, fale com o Senhor, coloque diante dele a sua vida, seus projetos, seus sonhos. Amém? Que Deus está presente neste lugar, como diz a canção agora há pouco. Amém? Então fale com o Senhor. Papaizinho querido, nós entramos na sua casa, na sua presença, na expectativa, Senhor, de te adorar, de louvar, de glorificar o teu grande nome. Temos certeza nessa noite que a sua presença está nessa casa e neste lugar, Senhor. Sim, meu Deus, e nós aqui estamos para ouvir a sua palavra, para aprender do Senhor. Que a sua palavra nessa noite seja sobre nós, uma palavra poderosa, uma palavra, sim, meu Deus, que muda nossas estruturas, nossos pensamentos, sentimentos, que muda a nossa vida, Senhor, dia do nosso milagre, da nossa transformação pela Tua palavra, Senhor, dia que nós mudamos nosso modo de ver, de pensar, de sentir, porque nós queremos alicerçar a nossa vida na Tua santa palavra, Senhor, e sairemos dessa noite da Sua presença, cheio da Tua graça, do Teu poder, direcionado, sim, meu Deus, como flecha ao alvo, Senhor, que a Sua palavra nos guia, nos dirija, Senhor, toma nas Tuas mãos cada vida que aqui veio nessa noite, cada propósito, por menor ou maior, sim, por fácil ou difícil que seja nesta noite, sabemos que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós, em nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Você crê, diga amém. E dê um aplauso ao Senhor Jesus. Podem se assentar, amém? Amém, graças a Deus. Lembrando, avisando que nossos pastores, nossos bispos estão viajando, né? Ainda não chegaram, mas creio que em breve eles já estarão por aqui, não é mesmo? Eles foram muito longe e
não chegaram em tempo do culto, não é mesmo? Mas creio que eles estão vindo em paz, não é mesmo? Para retornar para casa em paz, amém? Sem nenhuma preocupação. Deus nos deu uma palavra nessa noite, que fala sobre a nossa vida, sobre a vaidade da vida do ser humano, sobre os nossos planos, os nossos projetos, sobre aquilo que nós queremos para a nossa vida, mas muitas vezes, na maioria das vezes, quase que sem a direção de Deus, não é mesmo? Quase sempre na direção nossa, daquilo que nós queremos, daquilo do jeito que nós pensamos ser, mas na verdade nós temos que voltar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida para o Senhor. Nós vemos aqui esse salmo, que é o salmo de Davi. Quem foi Davi, né? Davi foi segundo a palavra de Deus, Davi foi segundo o coração de Deus. Aquele que tem o coração nas mãos do Senhor. Né? E nosso coração, às vezes, nós queremos tomar conta dele. Ou nós deixamos na mão de outras pessoas. Não é mesmo? Deixamos que as pessoas controlem o nosso coração, nossos sentimentos, nosso modo de viver, de pensar. Mas, na verdade, aqui Davi, ele dá um exemplo para nós de como direcionar a nossa vida verdadeiramente. E nesse salmo, então, falando da vaidade das nossas vidas, Davi disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Às vezes nós saímos por aí jogando palavras para todo lado, tirando palavras, né? Como se nós queremos defender nós mesmos, defender os nossos direitos, às vezes nem é direito, defender, né, os nossos pensamentos, defender aquilo que nós achamos que é correto, aquilo que nós achamos que é do nosso jeito. Não respeitamos, muitas vezes, né, a opinião de outras pessoas, não atendemos, né? Às vezes as pessoas estão do nosso lado e nós não damos ouvido, não respeitamos a opinião alheia, e muito menos o que Deus pensa de nós. Nós somos, vamos dizer que nós marcamos um rumo, né? Uma direção e seguimos sem tomar opinião de ninguém, sem sequer consultar a palavra de Deus, sem sequer ouvir Deus falar. Mas nessa noite aqui, o próprio Davi, sendo aquele homem de Deus, aquele homem que tinha tudo de Deus, ele entrou por um caminho pela sua própria vontade. E ele encontrou dificuldades, ele encontrou muitas lutas, a ponto de ele recorrer a Deus, a ponto dele se humilhar, dele entender que ele precisava de uma orientação, e essa orientação só tinha que vir de Deus, não é mesmo? E nós, nessa noite, Deus fala conosco a mesma coisa. A nossa orientação, se não tiver vindo dos céus, se não tiver vindo da palavra de Deus, nós podemos perder muito tempo na nossa vida. Nos enroscar em coisas pequenas, nos atrapalhar em coisas pequenas. Podemos tropeçar em pequenas pedras e não alcançar os nossos objetivos. Não é mesmo? Não alcançar aquilo que Deus tem proposto para nós. E Deus tem promessa para todos. Deus não deixa ninguém despercebido. Deus não deixa ninguém sem avisar, sem ensinar, né? Deus não deixa ninguém sem responder os propósitos do coração, dos nossos corações. Amém? Então, Davi aqui falou que ele colocava uma mordaça na boca dele. Muitas vezes nós temos que vigiar nossa boca, né? Como diz a palavra. Nossa boca, ela pode tanto matar como dar vida. Pronunciar a morte como pronunciar a vida. Então, cuidado com aquilo que nós falamos. Dentro da nossa casa, diante dos filhos, dos discípulos.
aquilo que nós falamos, até mesmo, né, no nosso trabalho. Uma palavra, às vezes, faz um estrago tremendo na vida de uma pessoa. Magoa a pessoa, né? Que às vezes tem muitos lares destruídos por causa de palavras não pensadas, de palavras jogadas no ar, de guerra de palavras. E isso traz contenda, traz briga, traz inimizade, dá lugar ao inimigo, né? Dá lugar, vamos dizer assim, a inimizade dentro do lar é a coisa mais terrível que tem. A pessoa não se alimenta direito, não dorme direito, né? Não trabalha direito. Então, aquilo que dentro da nossa casa é pior ainda, né? Quando nós abrimos a nossa boca sem entendimento, quando nós queremos nos posicionar como aquele que está certo, aquela que está certa, sem consultar a palavra de Deus, de qualquer maneira. Então, a nossa boca, ela tem poder. Amém? Sua boca tem poder, sua palavra tem poder. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. E pela palavra nós também conquistamos ou destruímos muitas coisas. Por isso que a nossa boca tem que ser uma boca, uma palavra de santidade, uma palavra de paz, de alegria. Da nossa boca tem que sair só coisas boas. Não pode, né? A Bíblia diz que uma fonte ela não pode jorrar dois tipos de águas. Ou nós jorramos a água doce, né? Ou a água amarga. As duas juntas não pode acontecer. Amém? Acho que você está entendendo muito bem, né? Dentro do nosso lar, principalmente. Você quer ter um lar de paz, de alegria, né? Temos que respeitar as pessoas que estão do nosso lado. Ouvi-las, ter paciência de ouvir. Não responder antes da hora, porque tem pessoas que, quando abre a boca, o outro já corta, não deixa, né? Abre a boca para se expor, a outra pessoa já corta a palavra. Então nós temos que saber ouvir. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Para os ouvidos, para ouvir mais, né? E filtrar aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, deixar as pessoas se desafiarem. Amém? Você tem que ter ouvido para ouvir. Amém? E não julgar. Nós não viemos, Deus não nos chamou para julgar ninguém. Não é mesmo? Para julgar ninguém. Nós não temos esse direito de julgar. Nós não temos esse direito de julgar, de falar antes da hora, sem pensar, sem ouvir os outros. E Davi, continuando, ele disse: emudeci em silêncio, calei acerca do bem. A minha dor se agravou. Nós vemos que mesmo ele, né, estando numa direção do bem, ele se calou. Ele fechou a boca. Ele só ouvia. E a dor dentro do coração dele começou a abrasar o coração dele. Começou a queimar o coração dele. E chegou num ponto, né, que às vezes nós, por muito menos do que isso, nós já estouramos, muito menos do que uma ou duas palavras, nós já explodimos, né? Mas nós temos que suportar, tá bem? Suportar, porque na verdade, quando nós suportamos o nosso irmão, aquele que está do nosso lado, aquele próximo a nós, quando nós suportamos, nós estamos transferindo para ele uma paz no coração dele, uma paz no coração do nosso próximo.
não é? Então nós temos que saber ouvir, saber o momento certo de falar e às vezes nem falar. Só de ouvir já basta. Só de ouvir a pessoa já basta. A pessoa é curada, né? Aquele peso do coração da pessoa sai, não é mesmo? Aquele momento difícil que a pessoa está passando, ela desabafa, e nós, como igreja, nós temos que saber ouvir. Amém? Que Deus, né, derrame sobre nós essa graça, essa unção de ter os ouvidos abertos e o coração no lugar. Amém? Ter o coração no lugar, é não responder antes da hora, é não deixar que a pessoa fale aquilo que está agravando o coração dela. E Davi aqui diz que o coração dele, né, se encheu, queimou de tal maneira, né, que abrasou-se, ele disse, no meu peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou o fogo. Então disse eu, com a própria língua. Amém? Então o coração dele foi queimando de tal maneira, foi abrasando de tal maneira que chegou a incendiar. Né? Chegou a incendiar o coração, mas mesmo assim ele ainda não pecou. Né? Mesmo assim ele ainda resistiu. Mesmo assim ele ainda soube, né, o que ele estava falando, o que estava passando no coração dele, o que estava passando na vida dele. Essa unção, né, de paciência, de saber ouvir, Deus quer derramar no nosso coração, na nossa vida, nessa noite, é saber ouvir os nossos, amém? Saber ouvir, não importa se é a criança, né, não importa se é o ancião, não importa quem for, nós temos que saber ouvir, mesmo que abrase o nosso coração. Quantas vezes, né, meu coração ficou queimando de vontade de falar, a ponto de explodir, de incendiar. Né? Mas quando nós olhamos para a pessoa que está desabafando, o coração dela está muito pior do que o nosso. Né? Porque aquele que tem o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, aquele que tem o Espírito Santo, ele sabe ouvir. Ele é manso, né? Ele é manso de ouvido, é manso de língua, não fica, né? Vamos dizer assim, maldizendo, não fica maldizendo nada. Amém? Para que a nossa vida, ela caminhe em paz, para que a nossa vida caminhe, né, com prosperidade, caminhe com saúde, caminhe com amizades, né? Então nós temos que tomar muito cuidado sobre isso e Davi aqui dando esse conselho para nós. Amém? Não deixe que né, que nós chegamos nesse ponto, não é mesmo? Então a gente pergunta, e como está? Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Como está a sua vida nessa área? Será que você tem um pouco, né, de entendimento e paciência para viver uma vida, né, para enfrentar uma vida nesses dias difíceis que nós estamos vivendo? Nós estamos passando, né, principalmente a igreja está passando dias difíceis nessa terra. Não é em qualquer lugar que a gente pode falar, né, do amor de Deus. Olha que coisa. Não é em qualquer lugar que a gente pode, né, fazer uma oração. Não é em qualquer lugar que você pode falar uma palavra só de Deus. Hoje a gente já tem que vigiar em todas as coisas. Em todos os lugares que nós estamos. Cada ambiente é um ambiente. Então nós temos na igreja, né, essa oportunidade de adorar o Senhor, de louvar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Então é aproveitar, né? É uma vez, duas vezes na semana, mas a gente tem que tirar o melhor proveito da presença de Deus. Levar isso para a semana toda, para nossa casa. Né? Guardar no coração a palavra, como diz Davi, né? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então guarda a palavra de Deus. Leva a palavra para casa, né? Como se fosse uma pérola, uma joia. Realmente é mais, vale muito mais do que uma joia. A Bíblia diz que uma palavra basta, né, vindo do Senhor.
Bem, então nós temos que nos preparar para esses dias difíceis. Às vezes a gente é vítima de alguma coisa, de uma enfermidade, de um desemprego, né? De uma contenda na família. Às vezes a gente é de uma situação financeira, não é mesmo? E a gente fica meio que perdido no meio do caminho, não sabe para onde correr, não sabe que atitude tomar. Mas nós temos um Deus, como diz a canção, né? Ele ouve o nosso clamor, ele atende o nosso clamor. Então é para ele que nós clamamos, que nós dobramos o nosso joelho, é para ele que nós desabafamos, é para ele que nós, né, oramos. Amém? E muitas vezes a gente quer gritar, a gente quer falar, quer brigar lá com o patrão, quer brigar em casa, com a esposa, com o marido, com as crianças. Tudo atrapalha, tudo não sei o quê, tudo está errado. Mas o Senhor quer nos alicerçar sobre a palavra dele. O nosso lar, né, é a nossa maior riqueza, a nossa família. Porque o mundo não gosta de nós. Eu canso de dizer isso. O mundo não gosta de você. E não adianta a gente querer agradar o mundo, que nós não vamos conseguir agradar o mundo. Né? Nós não conseguimos. Então, nosso lar é nosso lugar de paz, é nosso lugar de comunhão com a família, onde nós descansamos nosso corpo físico, onde nós nos alimentamos, não é mesmo? Onde nós curtimos o final de semana com a nossa família. Então, isso tudo vem acrescentar na nossa vida. A nossa casa, né, também é a nossa igreja. Nossa casa é a nossa igreja. Você é sacerdote, sacerdotisa da casa, do lar. Então, nós precisamos ensinar os nossos como andar, como caminhar na presença de Deus. Amém? Então, esses dias difíceis que nós estamos vivendo, né, ele pode nos tirar da presença de Deus. Fácil, fácil. Como assim, pastor? Se nós não orarmos, se nós não buscar Deus, se nós não estivermos na presença de Deus, uma vida de oração, de consagração, né, de jejum. O jejum tem um poder poderoso na vida do crente. A consagração tem um poder, né, que nos leva no nível mais alto. Porque a guerra, na verdade, às vezes a gente está discutindo com as pessoas, mas não são as pessoas os nossos inimigos, os nossos adversários, de jeito nenhum. Pode ser quem for, a pessoa mais ruim que tiver sobre a terra. Não é ele o nosso alvo, não é ela o nosso alvo. Porque a nossa guerra, ela é espiritual, e nós precisamos saber disso. Ela não é física, nós não temos que agredir ninguém e nem sequer deixar ser agredido por ninguém. Amém? Porque nós sabemos que está por trás é uma batalha espiritual. Nossos inimigos são espirituais, a gente tem que estar habilitado, né, para não agredir ninguém, nem com palavras, nem fisicamente. Amém? Então Deus quer nos habilitar justamente sobre isso. Os nossos inimigos, né, não são físicos, são espirituais, amém? Então, quando nós enfrentamos, né, os nossos problemas e dificuldades, nós temos tendência a ficar lamentando, a ficar reclamando, né? Alguns até mesmo blasfemam contra Deus, né? Diga misericórdia. Às vezes a gente blasfema contra Deus. Quando a gente percebe, já falou, né? Então temos que vigiar, né? Vigiar aquilo que nós falamos. Então, dificuldades nós vamos ter, problemas nós vamos ter, né? Mas lamentar até um certo nível. Lamentar até um certo nível. Até que nós encaixamos dentro da palavra de Deus. Até que nós buscamos a palavra de Deus. Isso acontece com todos nós. Às vezes o problema, a pessoa vem falar de um problema, a gente ouve, 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 e se a gente não vigiar, a gente acaba dando conselho errado, né? Pela carne, toma atitude, vai no advogado, vai no, não, faz, né? Faz o boletim de ocorrência, faz isso. Não é nada disso. A gente tem que vigiar. Nosso boletim de ocorrência, né,
o nosso delegado, o nosso juiz e o nosso advogado é o Senhor Jesus, amém? Então nós temos que saber tudo isso de antemão para não descontrolar, né, o nosso emocional. Porque a carne, ela nos leva a pecar, nos leva a errar, nos leva a tomar decisões, né, que às vezes, pelo emocional, pelo momento, né, do coração, aqui como estava Davi, o coração dele queimou dentro dele, o coração dele incendiou dentro dele. Então nós temos que, essas palavras já vêm escritas justamente, inspiradas para que nós podemos tomar o rumo certo, caminhar pela palavra de Deus. Amém? E nós vemos aqui no final que Davi, né, ele reconheceu, e ele buscou quem? O Senhor. Ele buscou Deus, né, para os problemas dele. Amém? Então, Deus, né, ele traz para nós as soluções concretas dos nossos problemas, individuais. Solução exata para cada problema. Nós temos que saber separar as coisas, né, dentro de nós. Temos que separar aquilo que, né, está realmente nos atormentando, aquilo que realmente está nos prejudicando, e saber lidar com essa situação. Cada situação é uma situação, né? Então nós não podemos tratar como um todo. Às vezes falar o mundo inteiro está contra mim, todo lugar que eu vou é contra mim, tudo que eu faço não dá certo. Não é nada disso. Então a gente tem que procurar saber de onde está vindo o problema. Qual é a fonte do problema? Para resolver individualmente cada problema. Amém? E Deus nos capacita para isso. Deus nos dá graça para isso. Amém? Então, muitas vezes, né, precisamos vigiar para não mergulhar, né, em mais dificuldade ainda, buscar mais dificuldade para a nossa vida. Às vezes o problema não é tão grande, mas nós vamos aumentando o tamanho dele. Nós mesmos vamos aumentando o nível da dificuldade, né? E aí se torna quase impossível de resolver. Aí nós vemos final de casamentos, né? Inimizades dentro de casa, entre os irmãos. Ah, não vou mais na igreja, não está adiantando. Ah, mas porque aquele irmão falou. Ah, mas que lá o meu patrão falou, que o meu amigo de serviço lá falou. Então a nossa vida começa a virar, né? E, como diz, só vai acrescentando o problema. E nós não vamos na fonte buscar a solução para o problema. E nós temos um caminho, nós temos uma fonte, nós temos uma saída. Por mais difícil que esteja a situação, né? Deus tem uma porta aberta para nós. E às vezes nós não queremos entrar por essa porta. Deus sempre deixa uma porta aberta, né, para aquele que realmente ama o Senhor, realmente ama a palavra de Deus. Deus sempre tem um caminho. Nós nunca vamos dizer, agora eu estou no beco sem saída. É mentira do inimigo. Nós temos saída sim. Tem jeito sim. Ah, mas para tal problema tem jeito sim. Tem jeito sim. É só nós buscarmos a solução, e a solução está na palavra de Deus. A solução está em Deus, né? E Davi, continuando, ele disse: Zoou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava, ateou o fogo. Então eu disse com a minha própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, a qual soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Amém? Deus, olha, irmão, se Deus desse a nós, para nós conhecer o nosso fim, né? Se Deus desse essa oportunidade para a gente saber o nosso dia, o dia que Deus, né, vai nos chamar, como disse o bispo, o que que nós faríamos, né? O que você faria de sua vida se você soubesse que só tinha uma semana de vida?
Mas Deus não deu esse direito para nós, amém? Deus não deu esse direito para nenhum de nós. Né? Quem sabe amanhã? Quem sabe ainda hoje? Quem sabe daqui 10, 20 anos, 30 anos? Nós não sabemos o último dia da nossa vida. E se assim é, nós temos que hoje, amém? Consertar hoje. Posso ouvir, amém? Então, hoje é o dia do nosso conserto com Deus, com as pessoas. Quando nós nos consertamos com as pessoas, estamos consertando com Deus. Amém? Então, essa é uma grande porta aberta que Deus dá para nós. É o perdão, que é perdoar, saber pedir perdão. Ah, mas eu estou certo, eu estava certo. Quantas vezes eu estive certo e que eu tive que pedir perdão? E Deus me cobrou, que eu que tinha que pedir perdão. Por quê? Porque a pessoa não tinha o entendimento que eu tenho da palavra de Deus. Talvez a pessoa, né, a qual te prejudicou não tenha o entendimento que você tem da palavra de Deus. Não tem a humildade que você tem para receber o perdão. Então, somos nós, como igreja, temos que dar o primeiro passo e pedir perdão. Tá certo? Peça perdão, né? Mesmo que você ache que está certo. Peça perdão. Amém? Porque não é você que vai ficar envergonhado e nem a pessoa não vai ficar envergonhada. Mas é o inimigo que está entre nós. Né? É o inimigo que tem ateado fogo, né, nesse relacionamento. Então peça perdão. Você quer ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida bem leve na presença de Deus, uma vida espiritual, respaldada por Deus, respaldada pela palavra de Deus, peça perdão. Amém? Abre seu coração, né? Deixa de lado a sua razão e peça perdão, tudo vai mudar. Amém? Eu tinha um irmão que tinha uma treta comigo lá, quando a gente era lá do mundo. Eu me converti e ficou uma luta dentro de mim, uma guerra. Achei que quando eu me converti ia ficar tudo certo, mas pelo contrário. O Espírito Santo foi me espremendo de tal maneira que eu me rendi ao Senhor. Eu cheguei no meu irmão e pedi perdão para ele, embora eu estava na minha razão certíssimo. Mas pensa numa amizade de ouro que transformou. Pensa numa amizade de respeito, de amor. Hoje ele me chama de pastor, de senhor. Ô pastor, o senhor é meu irmão. Entende? Então quem que caiu ali por terra foi o inimigo. Não foi eu e nem ele. Né? Então peça perdão. Amém? Nossa vida é valiosíssima diante de Deus. Não importa a sua razão, não importa quanto você está certo ou não, mas você tem entendimento. Você tem o Espírito Santo. A igreja tem a graça de Deus. E essa graça, ela tem que abranger todos que estão à nossa volta. Todos. Não é mesmo? Todos. Você vai chegar em algum lugar, a pessoa já vai olhar para você e vai falar, você é cristão, né? É assim que funciona o reino do Espírito. Você não precisa nem falar nada. Você é um cristão, você é um servo de Deus vivo. Então as coisas começam a mudar, as portas começam a se abrir. Então essa é uma grande porta que Deus deixou para nós. Nós nunca devemos reclamar e blasfemar contra Deus, falando que não tem saída, não tem jeito, que não pode, não consegue. Essa palavra não existe mais para nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Bem? É naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos em Deus. Né? Porque a nossa fortaleza vem de Deus. A nossa força vem do Senhor. Né? A nossa solução vem de Deus. A resposta vem de Deus. Não é na nossa força física. Não é na sua sabedoria. Bem? Não é no nosso entendimento, mas quando nós tomamos o entendimento de Deus para nós, da palavra de Deus, Deus responde. E responde certinho, exatamente sobre aquilo que nós clamamos e pedimos. Amém? Então não tenha medo
dobre o joelho, né? Fale com o Senhor. Não tem dificuldade, não tem montanhas que Deus não possa, né, fazer com que nós escalemos as montanhas difíceis da nossa vida. Montanhas vão vir, dificuldades vêm, mas nós temos um Deus maior do que tudo isso. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, amém? Quem cai é o adversário, é o nosso inimigo, não somos nós. Então Davi pediu para que Deus desse para ele conhecer os dias dele na terra, para que ele tivesse mais temor de Deus, para que ele se apressasse mais, para ver onde que ele tinha que consertar, o que ele tinha que deixar, né, de bom, aquilo que ele tinha que fazer. Mas nós não temos o direito de conhecer os nossos dias, portanto é hoje que nós temos que consertar. Né? Se você tiver, né, alguma causa que está te atrapalhando a sua vida, seja qual área for, com alguém, com uma pessoa, trate ainda o mais rápido possível que você puder. Trate com a sua família, trate lá né, com o seu líder de trabalho, trate lá com a sua casa, com a sua esposa, seus filhos, com o papai, com a mamãe principalmente. Vai rapidamente e trate. Se você quer ter uma vida de paz, de prosperidade, portas abertas, é nós que temos que caminhar, dar o primeiro passo para que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Não fique esperando o dia de amanhã. Não fique esperando saber quantos dias você tem na terra. Não espere nem um dia mais. Assim que você tiver a oportunidade, faça isso. Faça isso. Peça perdão. Se conserte. Amém? É essa palavra aqui para nós nessa noite. Destes os meus dias o comprimento de alguns palmos à tua presença. E o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Amém? Vaidade, não deixa a vaidade nos tomar. A vaidade do homem que está lá fora, do homem que não conhece Deus, vamos dizer que é natural para ele. Mas para que nós que conhecemos a palavra de Deus, a vaidade, ela é um mal tremendo na nossa vida. É um mal tremendo. Não deixe que a vaidade suba a nossa cabeça por nada. Amém? Nosso único ídolo, a única coisa que deve estar em nós é a presença do Espírito Santo. Amém? A presença do Espírito Santo. É a presença de Deus, é a palavra de Deus. Quando nós buscamos de Deus, a vaidade vai embora, a vaidade desse mundo por coisas desse mundo. Né? A vaidade desse mundo, ela nos atrapalha. Atrapalha a nossa vida cristã, atrapalha, né, a nossa vida de prosperidade, atrapalha a nossa vida em casa, no nosso lar, atrapalha a gente de crescer, porque não está vindo de Deus, mas está vindo de nós, do nosso coração, do nosso querer. E a vaidade desse mundo, Davi era rei. Davi tinha tudo que nós podemos imaginar, ele tinha. E ele sabia que era vaidade a vida do homem na terra, sem Deus. Né? Então, o nosso ídolo é Jesus Cristo, amém? É Ele, para Ele a glória, é para Ele o louvor, é para Ele a adoração, a honra é para Ele, não é para homens, não é para nós mesmos. Não queira a honra é do Senhor, amém? Não queira deixar que o inimigo deixe seu espírito vaidoso, seu coração vaidoso, de maneira nenhuma. Nós somos, né, um nada, como diz Davi. A minha vida perante, Davi dizendo aqui, perante o tempo do Senhor, a eternidade de Deus, a nossa vida não é mais do que 2 palmos, ele diz. E realmente não é. Realmente não é. Né? Por quê? Porque Deus, ele é eterno. E nossa vida aqui na Terra passa muito rapidinho. Passa muito rápido. E é nessa rapidez que nosso tempo passa, que Deus nos deu a oportunidade de adorar o nome dele. Vai deixar esse tempo tão curto que nós temos aqui na terra de adorar,
de aceitar Jesus como Senhor, como Salvador. Vamos deixar esse tempo passar muito rápido e não vamos olhar para Deus, para a palavra de Deus, esquecer de Deus, porque às vezes não é porque nós estamos dentro da igreja ouvindo a palavra, que muitas vezes a gente põe o coração nas coisas do mundo, na vaidade do mundo. Amém? E nós sabemos que não somos nós que conquistamos, porque quando nós conquistamos, da mesma maneira que nós conquistamos, elas vão embora. Mas quando Deus nos dá, ela é firme, é uma bênção que permanece, é uma bênção, né, que nos traz alegria, é uma bênção que nos traz convicção de que Deus é conosco, que Deus tem ouvido nossos clamores, nossas orações, né? Então é isso, vamos pensar nisso, que a nossa vida ela é muito curtinha, como diz aqui Davi. É como se fosse 2 palmos diante da eternidade de Deus, né? Então, não deixe que o inimigo, né, levante a nossa vida, leve a nossa vida para a vaidade, para as coisas dessa terra, para as coisas desse mundo, que são tudo frágeis, tudo passa, né? E fica aí nesse mundo mesmo. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Amém? Saber que o prazo da nossa vida não é nada, na verdade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se aquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Diga misericórdia. Tanta luta para enriquecer, tanta luta para ter. Está aí a vaidade. Está aí a vaidade. Depois que nós descobrimos que nós não precisamos de nada disso para viver bem, para ser feliz, para ter saúde, para ter paz, né? Antes de eu conhecer a palavra de Deus, pensa no homem que trabalhava até, até. Nunca tive preguiça, nunca perdi um dia de serviço na minha vida. Era doido para trabalhar. Como diz, eu era apaixonado pelo trabalho. Não importava que tipo de trabalho, eu queria estar trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mas foi o tempo, né, que menos eu tive. Foi o tempo que menos eu conquistei. Foi o tempo que mais eu cansei fisicamente. Foi o tempo que eu mais me desgastei fisicamente. Porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não conhecia esse Deus tão maravilhoso, que é o nosso Deus. Quando eu aceitei Jesus, naquela mesma noite, quando eu cheguei na minha casa, falei, Senhor, de hoje em diante eu não ponho mais o pé para fora do meu portão se o Senhor não for comigo. Pronto, entreguei na mão dele, tudo, tudo. Tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. O dinheiro que eu ganhava não tinha valor nenhum, ganhava num dia, perdia no outro. Quando eu aceitei Jesus, o dinheiro parece que valorizou, dobrou o valor, triplicou o valor, porque eu passei a dar valor naquilo que eu ganhei, né, naquilo que Deus me deu. Enquanto que aquilo que eu trabalhava e ganhava com a minha força, não valia nada, 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 nada. Um dia faltava o gás, outro dia faltava a luz, outro dia faltava, né, correr atrás do alimento, outro dia era isso, outro dia aquilo, e não prosperava. E quanto mais trabalhava, pior ficava. Porque eu estava andando atrás, né, com a minha própria força, com a minha própria sabedoria. E como é bom quando a gente entrega nas mãos do Senhor. Descansa no Senhor, a palavra diz. Nós descansamos no Senhor. Aí seu dinheiro passa a ter valores. Amém? O dinheiro, R$ 10, passa a valer 100. E 100 sem Jesus, ele vale 10. E olha lá. E olha lá. Né? A gente gasta, não lembra onde sequer que gastou dinheiro. Mas eu estava com R$ 200. Onde que foi parar? Você vai contar, tem 20, tem 30 no bolso. Né? Por quê? Porque a gente vai gastar nosso dinheiro. A Bíblia diz, porque gastais, né, o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Ou seja, naquilo que não nos sustenta, não nos alimenta, em vaidades do mundo. Não é mesmo? Em vaidades do mundo. Então, não deixa a vaidade subir no coração.
Entrega tudo ao Senhor, como diz a palavra, né? No Salmo 37, verso 5, fala, entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Tudo fará. Entregar é entregar mesmo. É doar. Doa a sua vida para o Senhor Jesus. Senhor, de hoje em diante eu estou nas tuas mãos. De hoje em diante não vou mover uma palha se não for da tua vontade. É total, não tenha medo. Né? Como diz a palavra, como diz a canção, o Senhor, Ele nos segura nas mãos, nos braços dele. Ele está presente em todo momento na nossa vida. As provas vão vir? Claro que vão vir, mas vão vir para a gente crescer. A prova vai vir para a gente resolver. E Ele vai resolver conosco. Não é que nem aí no mundo, você vai lá, paga uma conta, nossa, que prova, consegui pagar aquela, mas aparece mais duas. Aí você vai lutar aquele mês todo para pagar aquelas duas, chega no final do mês, aparece outra e outra e outra. E mesmo que aparecer, se você tiver com Jesus, você vai ter dinheiro para pagar a conta. Amém? Porque, como diz a palavra, César está aí. César é o mundo. Né? César é o mundo, é os impostos que César cobrava, né? Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, você vai ter dinheiro para pagar César e vai sobrar muito dinheiro no seu bolso. Amém? Você não vai dever nada para ninguém. Nós não temos que dever nada para ninguém, a Bíblia diz, a não ser o amor. A ninguém deveis nada a não ser o amor. Amém? Esse sempre nós vamos ser devedores. Sempre vamos ser devedores do amor para com as pessoas, para com os necessitados, né? Uma palavra, às vezes, uma palavra sua vai enriquecer uma pessoa. Uma palavra sua vai mudar o destino de uma pessoa. É isso que nós temos que ser cheio da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito de Deus. Ser cheio da vontade de Deus para a nossa vida. Se a gente não prestar atenção, a gente passa nesse mundo como nada. Diga misericórdia. Então a gente tem que prestar atenção na palavra de Deus, abrir o nosso coração, porque Deus quer nos encher. E as pessoas desse mundo estão sedentas, sedentas da palavra de Deus, sedentos de Deus. O mundo é um mundo vazio, não tem contentamento, não tem alegria. Né? Alegria hoje ele, né? Hoje ele toma uma, amanhã toma outra, e mais outra, e depois, né? Uma droga aqui, outra droga ali, sexo aqui, sexo ali, vai e não se enche, não se preenche, sempre há um vazio cada vez maior dentro de nós. É um vazio que não tem nada preenche, nada, 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 nada. Mas quem tem o Espírito Santo é alegre, é feliz, é contente, tem equilíbrio, né? Tem o equilíbrio, tem uma vida serena, tem uma vida mansa, pode chover, pode trovejar, pode, né, dar terremoto, a nossa vida não muda. Ela é uma vida firme porque nós confiamos em Deus. Nós confiamos na palavra de Deus. Amém? Então Deus quer direcionar a nossa vida sobre a palavra dele. Não dispense a palavra de Deus por nada em nenhum momento da sua vida. Amém? Continuando aqui, repetindo aqui, Davi dizendo no verso 6, com efeito passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta. Né? O mundo está assim, está inquieto, não se contenta com nada, nada preenche. Né? Mas graças a Deus, é que nós estamos na presença de Deus. Levamos uma vida quieta, uma vida tranquila, uma vida de paz. Em meio às guerras que estão, nós estamos tranquilos porque nós temos um Deus que nos guarda e nos protege. Amém? Então não pense em amontoar tesouros, não pense em amontoar bens, porque nós não sabemos quem vai ficar com os nossos bens depois. Então é uma vaidade, é uma luta em vão, né? É uma luta que você vai desgastar a sua vida por aquilo que não é nosso.
Não desgastemos a nossa vida por aquilo que não é nosso. Amém? Vai ficar aí para os outros e cada um ganha para si. Cada um tem um entendimento da palavra de Deus. E Deus supre cada um. Deus supre os nossos melhor do que nós. Muito melhor do que nós. Né? Deus vai tratar seus filhos, nossos filhos, muito melhor do que aquilo que nós tratamos. Também, então, não se preocupe com o que vai deixar herança, o que vai deixar isso, vai deixar aquilo. E esqueça, cuida da sua vida espiritual. E aquilo que Deus colocar na sua mão, dá glória, louva, glorifica o nome do Senhor. Porque nós não precisamos de muita coisa para viver. Amém? Então, cuidado com a vaidade, com acumular coisas. Aquilo que Deus der, amém. Diga amém, louva, glorifica, agradeça a Deus todos os dias. Né? Quando levantar da cama de manhã, se acordar, agradeça a Deus por aquela noite que nós passamos, que nós dormimos, descansamos nosso corpo, descansamos nossa alma, nosso pensamento, e somos renovados para aquele dia. Amém? Agradeço pelo alimento, por mais simples que seja o alimento da nossa mesa, agradeça a Deus. Louve o nome do Senhor. Tá? À noite, agradeça a Deus. Lembre de agradecer a Deus por aquele dia que nós vivemos. Ele que recarrega as nossas energias, recarrega a nossa vida espiritual. E o que manda na nossa vida realmente é o espiritual, não é o material. Nada desse mundo aqui pode, né, nos definir, mas a palavra de Deus que nos define. Ou seja, entregar, né, de vez a nossa vida nas mãos do Senhor. Não tente agarrar em nada desse mundo. Também tudo que vier na sua mão, louve e glorifique o nome do Senhor Jesus. E Davi continuando, ele diz: com efeito passa o homem, como uma sombra em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. É? E Davi era riquíssimo, ele era rei, ele tinha tudo. E ele não colocou o coração dele naquelas coisas. Ele dizia que era Deus a esperança dele. Como é bom a gente saber que Deus é a nossa esperança. Nossa esperança do amanhã. Né? Quem não quer viver o amanhã? Todos nós queremos. Embora nós não sabemos se vamos viver. Por isso que a palavra diz que é para viver hoje, um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Então a nossa mão tem que estar, a nossa vida tem que estar todos os dias na mão do nosso Deus. Amém? O versículo 8 diz: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Amém? Livra-me das minhas iniquidades, livra-me, né, daquilo que me persegue, livra-me dos meus desejos, livra daquilo que me separa do Senhor, livra-me daquilo que me leva longe do Senhor. Né? Então é isso que nós temos que orar. Na nossa oração é essa oração que nós temos que fazer, né? Se afastar da insensatez, se afastar do mal, se afastar do pecado, se afastar daquilo que nos prejudica a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar. Às vezes a gente ouve uma palavra lá no mundão e quer trazer para dentro da nossa casa. A palavra do homem lá que está lá no boteco com a cara cheia. Ah, lá na minha casa eu sou assim mesmo. E a gente quer trazer isso para. Diga misericórdia. Leva a palavra de Deus para dentro da sua casa e tudo vai mudar. Né? Muda o palavreado, muda o modo de pensar, o modo de agir. Então é isso. Tira-me de sobre o meu flagelo. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Amém? O flagelo, é isso que nós temos que pedir, né? Para que não deixe nós entrar, ser flagelado pelo inimigo. Porque Deus, às vezes, Ele permite pela nossa teimosia. E não adianta teimar com Deus. Teimar com Deus é andar para trás, né? Teimar com Deus é perder. Teimar com Deus é perder o nosso tempo. Não teime com Deus, não desobedeça a Deus, porque é só prejuízo para nós mesmos, é tempo perdido, né? É tempo de angústia, é tempo de inimizades, é tempo de dores,
E nós não temos, né, para onde correr, nem para onde desabafar, se não for no Senhor nosso Deus. Emudeço, não abro os lábios porque tu fizeste isso. Tá bem? Então é fechar nossa boca. Deixa nas mãos de Deus. Só ore, fale com o Senhor. Está difícil, fala com o Senhor. Está difícil, busca o Senhor. Vai para a oração, vai para a consagração. Né? Busca o seu líder, seu pastor, confia nele, ele vai ter uma palavra, ele vai trazer uma oração, né? Sobre nossas vidas, sobre a sua vida, e Deus vai direcionar o caminho certinho. Você não vai ficar em dúvida de nada. É confiar naquele que Deus colocou, né, dos nossos líderes, nossos pastores que Deus colocou sobre a nossa vida. Amém? Aqui na terra. Então eu emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como a traça e como tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Amém? Então, essa palavra para nós. Não deixa a vaidade tomar conta do seu coração, né, te afastar de Deus, deixar que você perca as bênçãos de Deus por uma simples vaidade na nossa vida. A vaidade, muitas vezes, ela não começa grande, ela começa pequenininha. A gente não percebe, ela vai crescendo dentro de nós, dentro do nosso coração, né? E o inimigo vai falar, você vai que você consegue, faz isso, faz aquilo. Ah, conta uma mentirinha aí, vamos fazer um negócio aí, faz uma mentirinha, não tem problema não. E assim vai crescendo a vaidade, o pecado vai crescendo dentro de nós, aí nós não sabemos como voltar. Aí nós não temos a humildade de pedir perdão. Nós temos a humildade de recomeçar uma nova vida. Então nós temos que estar ligado na palavra de Deus todo momento, ligado em Deus, abrir o nosso coração para o Senhor, né? É Ele que tem que comandar. É o Senhor Jesus que tem que comandar. É o Espírito Santo dentro de nós que vai nos ajudar. Vai dar luz no nosso caminho. Ah, eu vou fazer tal coisa. Está em dúvida? Não faça. Espere, ore. Né? Se Deus não falou, não faça. Ah, eu vou falar, já orei 10 vezes, Deus não falou nada, eu vou fazer. Não faça. Em nome de Jesus. Se Deus não falou, não faça. Espere a palavra de Deus. O tempo é de Deus. Tenha paciência de aprender a ouvir a palavra. Nós vemos na igreja, estamos na igreja, estamos, né, lendo a palavra de Deus, esperando Deus falar. Deus vai falar em sonhos, em revelações, em profecias, também na palavra dele, principalmente na palavra. Então não toma nenhuma decisão se Deus não falar. Quando é de Deus, ele fala e ele confirma. Amém? Quem já teve experiência com Deus? Deus fala e ele confirma. Ele não vai deixar ninguém na dúvida. Amém? Às vezes eu estou orando, eu oro, Senhor, isso aqui é da tua vontade? Eu posso fazer isso? A respeito de alguma coisa que eu vou fazer, de um trabalho, alguma coisa, se Deus não responder, eu não faço. Eu não assumo nenhum compromisso. Porque Deus responde, Deus quer responder. É que nós não damos oportunidade para Deus falar. Né? Nós ficamos ali, né, todo apavorado, querendo fazer, querendo os desejos do nosso coração, e a gente vai fazendo, não dá certo. Esses dias eu fui teimar de fazer, deu tudo errado. Porque foi da minha vontade. Eu pedi perdão para Deus, tomei prejuízo e fiquei quietinho. Amém? É assim que tem que ser. Obedece a palavra de Deus. Nós temos, Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele. Amém? E a experiência com Deus é maravilhosa. É diferente da experiência com o homem, quando nós esperamos no Senhor. Amém? Então, aquieta seu coração. Seu coração, talvez você entrou aqui meio abrasado, meio em dúvida, sem saber a decisão que você vai tomar, sem colocar direito suas palavras, mas essa noite Deus tem dito isso. Aquieta o coração, põe nas mãos do Senhor, ore e espera o tempo de Deus. O tempo dele é melhor. Talvez até o desejo do nosso coração seja de Deus, mas no tempo dele também. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Nós vamos fazer uma oração. Amém? E é sobre, né,
o desejo do seu coração, você põe diante de Deus. Deus vai estar te dando resposta. E se você crer, ainda